Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Tiago Torres, sou professor de Direito Constitucional e vamos trabalhar juntos aqui para o concurso do TJ, cuja banca já está definida, é a Consulplan. Nosso objetivo com o direito constitucional e com os direitos humanos é trabalhar cada ponto específico da disciplina para que você seja aí aprovado, ok? Bom, eu sei que o nosso perfil de aluno aí, você que está do outro lado, nós temos aí do outro lado como alunos dentistas, engenheiros, muitos do nível médio, não é? Temos também muitos advogados, ok? Olha, fiquem tranquilos, nós vamos trabalhar aqui através de uma linguagem bem acessível para vocês, ok? Não vamos trabalhar com o juridiquês para vocês aí se confundirem, fiquem tranquilos. E para aqueles que já possuem uma formação em direito, fiquem tranquilos também. O objetivo do curso, apesar de trabalhar com uma linguagem mais simples, é também aprofundar a matéria. E por que nós vamos aprofundar? Porque quem sabe mais, sabe menos. E, realmente, o nosso objetivo aqui é fazer com que vocês sejam aí os nossos alunos aprovados nesse grande concurso, ok? Bom, o TJ é um concurso trampolim, né, gente? Nós sabemos muito bem que vários candidatos utilizam o TJ para passar num concurso num primeiro momento e depois se dedicarem a outros concursos públicos com remuneração melhor, com uma qualidade de vida maior e tudo. E é por isso que nós temos aqui o objetivo de fazer com que você seja aprovado para que você volte a estudar conosco, ok? Bom, a minha disciplina, eu disse para vocês, é Direito Constitucional, ok? Direito Constitucional. Tá, agora tem muita gente que não sabe o que é o direito constitucional e tampouco sabe o que é Constituição, né? Então vamos começar do início. Gente, vem cá. Quando nós falamos Constituição, e quando vocês não entendem assim muito bem uma palavra, né, uma palavra nova ou não, mas vocês não sabem o significado, é importante a gente ir na forma infinitiva. Vamos lá para o português do professor Zé Maria. Constitucional vem de um verbo, não vem? Vem de qual verbo? Do verbo constituir. Então vejam só, a nossa escola, esta sala de aula, ela se constitui de alguns elementos. E quais são os elementos que fazem esta sala de aula ser sala de aula? Ora, um professor, uma lousa, carteiras, alunos, vocês que estão aí do outro lado também, que são nossos alunos, de certa forma estamos aqui fazendo uma escola, não é? Fazendo um curso que se constitui de alguns elementos. Um automóvel se constitui de elementos que faz com que ele seja automóvel, motor, rodas, volante, não é isso? Bom, a Constituição que nós vamos estudar é a Constituição dos Estados. Mas quando eu falo de estados, vocês que não tiveram contato com o direito, não estou falando do estado de Minas Gerais, não estou falando do estado de São Paulo, não estou falando do estado do Rio de Janeiro, não. Quando falo de estado em âmbito de direito constitucional, estou falando dos estados países. Estou falando de estados como França, Itália, Bélgica, Brasil, Estados Unidos, Espanha, Alemanha, ok? São todos estados que possuem elementos que nós vamos estudar aqui de uma forma bem rápida para que vocês entendam que, na verdade, é o conceito de Constituição, ok? Então vamos definir o que é estado, ok? Bom, para ser estado, antes de mais nada, é necessário um primeiro elemento. E o primeiro elemento que nós vamos estudar é o elemento que se chama povo. Para aquilo ser um estado, primeira coisa que ele precisa de ter é um determinado povo, ok? Mas aí vocês me perguntam, professor, povo, eu já sei. Povo é aquele pessoal que fica manifestando na rua. Povo é aquele pessoal que está lá nos estádios, torcendo pelo seu time. E, gente, será que é mesmo, hein?
Será que povo é aquele pessoal que está nas manifestações, torcendo pelo seu time, hein? Gente, vem cá. Povo. Povo é um conceito diferente de população. Povo não é população. População é apenas um conceito numérico. O que você quer dizer com isso, professor? Eu quero dizer, gente, que nós vamos ter as Olimpíadas. Mas o que as Olimpíadas de 2016, que vai acontecer no Rio de Janeiro, tem a ver com o nosso povo? Nós vamos receber de vários países, vários torcedores, várias delegações de atletas. E esses atletas, esses torcedores que estão vindo passar um tempo aqui conosco, eles fazem parte do povo ou eles fazem parte da população? Ah, eles fazem parte da população. Por quê? Porque a população é um conceito numérico. Durante aquele evento esportivo, qual seja as Olimpíadas, nós vamos ter um acréscimo da nossa população. Ela vai crescer, ela vai aumentar. Mas aquelas pessoas que fazem parte da população, aqueles estrangeiros, eles não são considerados povo do nosso estado. Por que eles não são considerados povo do Estado brasileiro, por exemplo? Porque eles não possuem o vínculo jurídico, político, que necessita ter para que seja parte do povo de um determinado Estado. É mesmo, professor? É sim. E por essa razão, nós vamos, então, escrever o primeiro conceito de povo. Quem que é povo, na verdade? Povo é aquele que possui um vínculo jurídico, político com seu Estado. Ok? Ah, é. O que faz com que eu, Tiago, vocês que estão aí na casa de vocês assistindo essa aula, sejam parte do povo e tenham esse vínculo jurídico político com o seu estado de origem? Ah, é aquilo que nós vamos estudar, é um direito fundamental importante e que nós vamos passar para esse tema quando estudarmos direitos fundamentais. Chama-se nacionalidade. Este vínculo jurídico recebe o nome de nacionalidade. Ah, é, professor? É. Nacionalidade é o próprio vínculo. Povo é diferente. Povo é aquele que porta, é aquele que possui, é aquele que carrega consigo esse vínculo jurídico. Nacionalidade é o próprio vínculo jurídico político. E quando estudarmos a nacionalidade, nós vamos ver que ela pode se dar de duas formas, porque o brasileiro ele pode ser nato e o brasileiro pode ser também naturalizado, ok? Nós vamos estudar isso de uma forma bem mais profunda quando então falarmos de nacionalidade. E temos que estudar nacionalidade, não só por ser um direito fundamental e tema importante de direito constitucional, como também é um direito humano, consagrado lá na Declaração Universal dos Direitos do Homem, ok? Bom, então nós sabemos que para ter um Estado há a necessidade de ter um elemento que se chama povo. Esse elemento que se chama povo é diferente de população. População é um conceito numérico, também podemos dizer que população é um conceito demográfico, ok? Agora, povo não. Povo é aquele que tem um vínculo jurídico-político com o seu estado de origem, e esse vínculo jurídico-político chama-se nacionalidade, artigo 12 da Constituição Federal de 1988. E por falar em Constituição, pessoal, preciso dizer para vocês, antes de estudarmos os próximos elementos do Estado,
que nós deixamos, além das nossas aulas que vocês encontram na nossa plataforma, nós também teremos diversos materiais para vocês na mesma plataforma. Vai lá, na parte de materiais, vou deixar para você uma Constituição atualizada. E eu preciso que vocês estejam com essa Constituição impressa. Ah, professor, eu já tenho, eu já carrego a minha Constituição. Bom, a única coisa que eu peço é que essa Constituição seja a Constituição atualizada de 2016, ok? Nós tivemos aí alterações importantes, novas emendas constitucionais, e é importante que vocês que estejam estudando para concurso tenham aí a própria Constituição. Ah, não tenho? Ok, sem problemas, vão lá no nosso link, materiais, imprima a nossa Constituição para vocês, ela vai sair com uma letra bacana. Ah, professor, eu posso pegar essa Constituição no Google? Pode, vai lá, no Google vai cair direto no Planalto e você pega a Constituição atualizada. Mas se clicar já lá na nossa Constituição, ela irá atendê-los muito bem, ok? Então sabemos, voltando aqui aos elementos do Estado, que povo é um desses elementos para configurar Estado, mas nós sabemos que não basta haver um povo para que exista um Estado. Além de povo, precisamos de um outro elemento, e esse elemento chama-se território, ok? Olha que legal. Então, além de povo, eu preciso de um outro elemento, e este elemento chama-se território. É claro, aquele Estado, a gente sabe muito bem que cada um dos estados que nós conhecemos aí pelo mundo tem lá o seu território. E é interessante, né? Por exemplo, lá na Itália, se vocês se recordam bem do mapa da Itália, ela parece uma bota, né? Aquele mapa é o território da Itália. O Brasil tem o seu próprio território, assim como todos os estados. Agora, o que eu preciso dizer para vocês é que o conceito de território, o que é território? Território é a delimitação geográfica de um estado. Agora, temos que ter bastante atenção, porque quando falamos de território, vem aqui comigo, produção, olha só. Aí a gente pensa lá naquele mapa do Brasil, né, para imaginar lá, olha o território brasileiro, que bacana. O mapa do Brasil que se situa na América do Sul, olha que mapa bonito, que país lindo. Mas será que o território é apenas toda a extensão territorial do mapa do Brasil, hein, gente? É claro que não, né? O mapa do Brasil, o território brasileiro, é muito mais do que apenas a extensão do seu mapa. O território brasileiro vai além. Ah, é? Como, professor? Veja só, gente. Nós estamos aqui vendo o mapa do Brasil. Mas, além disso, ó, imaginem, aqui fica o mar, não fica? Então, aqui nós temos praia, certo? Até uma determinada distância. Qual distância que é essa, professor? 200 milhas. É considerado território brasileiro. E por que é importante a gente saber disso, professor? Porque até 200 milhas aqui vigora a legislação do Brasil, ok? Até 200 milhas, mar adentro, o que significa? Significa que esse pedaço é regido pela Constituição Federal de 1988 e todo o ordenamento jurídico do Brasil, ok? Bom, mas é só isso? Não, não é só isso não. Vamos lá, vamos ver o que mais pode ser território brasileiro. Vejam só, temos montanha, ok? Temos mar, perdão, temos praia, e aqui a gente tem o mar, né? Já vimos que aqui, ó, essa distância aqui, 200 milhas, é considerado território brasileiro. Mas embaixo do mar, nós temos a plataforma continental. Ah, onde fica o petróleo? Ah, onde fica o petróleo? Ali também é território brasileiro? É. E aquele petróleo pertence a quem? Pertence também ao Brasil, ok? Bom, além disso, também podemos ver aqui, ó, o espaço aéreo. Olha aqui, o espaço aéreo tem um aviãozinho. Esse aviãozinho que circula aqui, ó,
no espaço aéreo brasileiro, olha só que importante, tudo que acontecer aqui dentro dele pode ser regido pela lei brasileira, ok? Então, vejam só, o território de um determinado estado não é apenas o seu mapa geográfico. E ainda temos mais. Temos embarcações, aeronaves, né, que mesmo estando em outros estados, podem ser considerados territórios do seu estado de origem. Né? Um navio que esteja, uma embarcação oficial que esteja portando, por exemplo, a bandeira brasileira, ainda que esteja fora das 200 milhas, será considerado território brasileiro. Uma aeronave federal, a FAB, né? O avião da Força Aérea Brasileira, o avião presidencial, é também ali dentro dele considerado território brasileiro, ainda que esteja aí sobrevoando outros espaços aéreos, esteja pousado em outros aeroportos, ok? Pelo mundo afora. Então, vemos que território é muito mais do que apenas um espaço, uma delimitação geográfica, vai além disso, ok? E para ser Estado, além de povo, de território, importante dizermos também que para configurar aí um Estado é preciso haver um governo soberano. Governo soberano. Tá dando para ver aqui, produção? Tá, tô vendo lá. Beleza, governo soberano. Também algumas questões de concursos podem tratar apenas como soberania, ok? E a soberania, pessoal, ela se dá na acepção externa e ela se dá na acepção interna. A soberania na acepção externa é a independência que que um Estado tem em relação ao outro. Vejam só, nenhum Estado está submetido a outro. Não existe hierarquia entre Estados. Estados Unidos não manda em Brasil, Estados Unidos não manda no Irã. Ah, professor, mas eles mandam sim, eu vejo isso nos noticiários. Olha só, o que na verdade acontece é que os Estados Unidos, eles são uma potência econômica mundial e exercem a sua forte influência pela posição econômica que se situam no mundo. Mas, a partir do momento que, por exemplo, o Brasil não quiser mais ter relações com os Estados Unidos, nada mais é do que um exercício de soberania, ok? É por essa razão, e a gente esbarra muito nos direitos humanos quando falamos de soberania, que quando a gente já percebeu aí, já vimos vários casos de brasileiros que vão para fora, vão em outros países, cometem crimes lá, crimes que aqui, né, não são penalizados com a pena de morte, e lá eles acabam sendo condenados à pena de morte, e o país tenta aí, através do chefe do executivo, por exemplo, o presidente da República, que na questão era a Dilma na época, tentou influenciar o outro presidente a perdoar aí o nosso compatriota que no outro país cometeu um crime e fora condenado na época, pena de morte, salvo engano, o país era a Indonésia, né? Bom, e o presidente da Indonésia negou o pedido da Dilma para perdoá-lo e trazê-lo de volta ao país. E por quê? Porque lá, e a Dilma teve que acatar, nós tivemos que acatar essa situação, porque a Indonésia, assim como o Brasil, é um país o quê? Soberano, ok? Bom, mas a soberania também, ela acontece na acepção interna. E na acepção interna, a soberania, ela é exercida pelos seus administradores. Ou seja, nós aqui elegemos os nossos governantes, não elegemos? Elegemos os nossos representantes. Nós elaboramos as nossas leis. E elaboramos as nossas leis porque respeitamos regras previstas na nossa Constituição. Uma Constituição que foi elaborada democraticamente, nós vamos estudar isso. O importante é que nós nos organizamos, nós nos definimos, nós nos administramos
governamos como nós bem entendemos dentro do nosso país. E por quê? Porque estamos, desta forma, exercendo a nossa soberania na acepção interna. Ah, não é assim não, professor, tem um monte de lei que eu discordo. Gente, vejam só, quando o Brasil, que possui um arcabouço gigantesco de leis, não é isso? Nós temos muitas leis, não temos, gente? E por que nós temos muitas leis? Porque elas passam por um processo legislativo, não é? Elas passam por uma aprovação, elas se tornam projeto, depois elas passam por uma aprovação, não é isso? E são sancionadas, publicadas, não é isso? Agora, por que nós aceitamos essas leis? Por que essas leis são feitas dessa forma? Porque há regras previstas dentro da nossa Constituição para que aquele projeto de lei passe por aquele processo legislativo e passe a vigorar em nosso Estado. Nós quisemos assim. E se nós quisemos assim é porque nós votamos em um representante nosso. Ele estava lá, te representando. E ele criou um projeto de lei, ou ele votou um projeto de lei, não é isso? Passou pelo processo legislativo, mas por quê? Porque assim nós quisemos, assim nós votamos, assim nós definimos, e assim nós respeitamos a nossa Constituição e estamos exercendo a soberania interna. Então, para haver Estado, já sei, precisa de um povo, não é isso? Precisa de um território, precisa do governo soberano, que a gente também pode identificar como sendo soberania, e ainda, há um quarto elemento que a gente chama de finalidade. Olha só, finalidade, ok? A finalidade é a razão de um Estado existir. O Estado, ele existe para quê? Melhorar a vida das pessoas. A busca pela finalidade da existência de um Estado é o bem comum, ok? É para isso que existe um Estado, para o bem comum, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, em prol da coletividade, em prol da sociedade, porque nós, homens racionais, vivemos em sociedade, ok? Então, a finalidade estatal, ela se traduz no bem comum. Portanto, estudando os elementos do Estado, eu posso dizer para vocês que agora a gente pode formar um conceito do que, na verdade, é um Estado. Então, o que é um Estado, professor? Um Estado é um dado povo, num dado território, que possui um governo soberano, cuja finalidade é o bem comum. Legal. Estudamos aí o Estado. Que interessante. Agora, por que nós estudamos o Estado? Porque lembra no início da aula? O que eu disse no início da aula? Eu disse que a palavra Constituição, ela nos remete a algo que se constitui para ser o que é. Não falei que um carro somente é um carro porque possui rodas, volantes, não é isso? E o que é a Constituição aqui que nós vamos estudar? A Constituição que nós vamos estudar é a Constituição dos Estados. Então, tudo em torno da Constituição gira em torno desses elementos do Estado que nós acabamos de ver. Povo, lembra que eu falei da nacionalidade? Olha, a nossa Constituição tem regras definidas em torno ali da nacionalidade. Território, a nossa Constituição tem regras definidas acerca do território. Governo soberano, a nossa Constituição traz lá normas de como esse governo, de como esse poder será distribuído e exercido, ok? E o bem comum, a nossa Constituição traça diversos direitos, define diversos direitos e garantias fundamentais, ok? Beleza? Então, agora sim também podemos definir Constituição. O que é a Constituição? Constituição é um conjunto de normas. É um conjunto de normas que visa dois pontos. Olha aqui, visa organizar um Estado.
Que mais? Limitar poderes. Que mais, hein, gente? Definir os direitos e as garantias. Definir os direitos e as garantias fundamentais. Olha que bacana, hein? Então, eu sei que a Constituição é um conjunto de normas que visa organizar um Estado, limitar o poder, trazer ali direitos e garantias fundamentais. É isso, ok? E a nossa Constituição, agora nós podemos falar muito sobre ela, né? O que é a nossa Constituição, na verdade? Então, vamos lá, gente. Olha aqui, ó. Vamos pensar assim, ó. A nossa Constituição, ela possui 250 artigos no seu corpo constitucional, ok? E mais 97 artigos no ADCT. O que é isso, hein, professor? ADCT, corpo constitucional? Gente, a nossa Constituição é esse material que está cheio de artigos e regras que visam sobre a organização do nosso Estado, a limitação dos poderes e traz direitos e garantias fundamentais. Ela está num documento escrito. Esse documento aí, que eu coloquei na plataforma para vocês e que faz parte do nosso estudo e é o que é cobrado de vocês na hora da prova. Então, nós vamos estudá-lo. E agora que vocês sabem o que é a Constituição, eu digo a vocês o seguinte: essa nossa Constituição, ela é dividida aqui, ó, em preâmbulo, ok? Nós vamos falar dele agora. Preâmbulo, que é a apresentação, um breve texto, apresentando a Constituição aos brasileiros. E depois nós temos do artigo 1º ao artigo 4º, os princípios fundamentais. Princípios fundamentais que nós vamos estudar hoje, também chamado de núcleo constitucional. Engraçado, professor, núcleo constitucional, mas o núcleo não está no meio. Quando a gente estuda uma célula, né, aquela parte do meio assim, ó, não é o núcleo. Não fala que o ovo não é uma grande célula e a gema é o núcleo. Por que o núcleo da Constituição está no início e não está no meio, hein? Já vou falar isso para vocês já já, tá? Do artigo 5º ao artigo 250, nós temos aí a continuidade do chamado corpo constitucional, os demais títulos de organização do Estado, que traça direitos e garantias fundamentais, ok? Que nós vamos estudar, obviamente, claro, dentro do nosso conteúdo aí para o concurso do TJ, ok? E depois, no final da Constituição, nós temos um ADCT, que é um novo livro dentro da Constituição, que vai do artigo 1º ao artigo 97, ok? O preâmbulo é o texto de apresentação. Do artigo 1º ao 4º, nós temos o chamado núcleo constitucional. Até o 250, nós temos aí o corpo constitucional. E depois nós temos o final da Constituição, que tem lá os atos das disposições constitucionais transitórias, ok? É porque, para haver a transição de uma Constituição para outra, é preciso que haja regras de transição. E o ADCT, ele traz essas regras temporárias de transição, ok? Para a adaptação do novo ordenamento jurídico dentro do país. É claro que várias normas do ADCT já foram exauridas, já ocorreram, e ainda que elas exerçam determinada eficácia, é uma eficácia já, ó, exaurida, ok? Não é uma eficácia que produz efeitos, apenas serve de parâmetro. Agora, o que é o preâmbulo, hein? O preâmbulo da Constituição é o texto que apresenta a Constituição, e eu quero trazer ele para vocês aí no nosso primeiro slide. Vamos ler, porque o preâmbulo é lindo. Põe aí na tela, produção, por favor, o nosso primeiro slide, que é o preâmbulo aí. Se você tiver com o material impresso, está nas mãos de vocês, ok? Vamos ler juntos, porque ele é lindo. Olha, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança,
o bem-estar e o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Pode deixar na tela. Olha só, o preâmbulo é muito bacana, não é? É um texto bonito e tudo. A grande questão em torno do preâmbulo, traz para mim, vamos lá. A grande questão do preâmbulo, vou anotar aqui, ó. Preâmbulo. Como que o preâmbulo é cobrado em prova? Então aqui, ó, preâmbulo, que é esse texto que nós acabamos de ler, que apresenta a Constituição. O preâmbulo, qual é a sua natureza jurídica? Qual é a natureza jurídica do preâmbulo? Ok, natureza jurídica do preâmbulo é a gente compreender, esse preâmbulo, ele faz parte da Constituição como norma, como regra, ele é uma norma jurídica ou é apenas um texto de apresentação da Constituição? Bom, existem três teses que definem ali o nosso preâmbulo, ok? Firma aí no quadro, produção, olha lá, o preâmbulo. Qual que é? Tá aparecendo só um pedacinho ou tá aparecendo tudo? Tô vendo aqui no retorno, tá bacana aí? Bom, o preâmbulo, ele possui três teses. A primeira tese é a tese da irrelevância jurídica. Irrelevância jurídica. O que significa a irrelevância jurídica? Significa dizer que essa primeira tese, ela diz que o preâmbulo ele não possui caráter ou força normativa, ok? O preâmbulo não possui força normativa. Ele não pode ser considerado norma jurídica. Ele apenas o quê? Apresenta a nossa Constituição, ok? Ainda temos uma segunda tese, que é a tese da plena eficácia jurídica. E é o contrário, né? É o contrário da irrelevância jurídica. A plena eficácia jurídica faz com que esse preâmbulo, esse texto que nós acabamos de ler, seja considerado norma jurídica. É norma constitucional. Serve de parâmetro para outras leis. Nós vamos entender isso daqui a pouquinho. O que é parâmetro? Por que a Constituição é parâmetro, ok? Mas vejam só, o preâmbulo tem lá a irrelevância jurídica e agora uma outra tese que fala que ele é válido, que é a tese da sua plena eficácia jurídica. Olha, essa tese diz que o preâmbulo possui força normativa, portanto, tem caráter de norma jurídica, ok? Bom, e ainda temos uma terceira tese, que é a tese também chamada tese mista, ou tese da relevância jurídica indireta. Relevância jurídica indireta. O que é isso? A tese mista ou da relevância jurídica indireta é uma mistura desses dois aqui, ó. Diz que o nosso preâmbulo, ele não possui força normativa, mas ele possui força principiológica. Ele pode ser usado como fonte para interpretar as demais normas jurídicas, ok? Mas vejam só, vocês precisam guardar isso porque isso cai em prova. Embora haja essas três teses, a correta, e ela é correta porque ela é o entendimento do nosso STF, do Supremo Tribunal Federal, é a tese da irrelevância jurídica. Então, se perguntar em prova qual que é a natureza jurídica do preâmbulo, prevalece a tese da irrelevância jurídica, porque o STF entendeu que o preâmbulo, ele não
tem validade jurídica, ele não é norma jurídica, ele apenas apresenta o texto constitucional, ok? E isso, pessoal, cai em prova, ok? Então vamos lembrar sempre que o preâmbulo, ele apenas apresenta a Constituição. Prevalece aí a tese da irrelevância jurídica. Portanto, o preâmbulo não é norma jurídica. Preâmbulo é apenas um texto que apresenta, certo? E aí, é claro que na questão de prova, aí o examinador vai trazer inúmeras outras possibilidades de vocês marcarem a eficácia jurídica, que vale como norma, ou que vale como em caráter principiológico, que pode ser parâmetro de comparação com as outras leis e tudo mais, ok? Professor, por que você falou em parâmetro? O que significa isso? Vejam só, gente, quando nós estudamos a nossa Constituição, nós temos que entender o seguinte, que o nosso ordenamento jurídico, ou seja, o ordenamento jurídico brasileiro, ele se dá através de uma pirâmide que a gente chama de pirâmide de Kelsen. Pirâmide de Hans Kelsen, ok? E por que essa pirâmide ela traduz o nosso ordenamento jurídico? Porque toda pirâmide nos traz uma ideia de hierarquia. Professor, existe, olha a pergunta, gente, existe hierarquia entre as normas constitucionais? Não existe hierarquia entre as normas constitucionais, não. Ah, professor, mas e o núcleo constitucional, aquele que você citou na Constituição, do artigo 1º ao 4º, por que ele é chamado de núcleo? Ele é mais importante? Não que ele seja mais importante ou que ele seja hierarquicamente superior, mas do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição, nós temos princípios fundamentais, nós temos os princípios que estruturam, que caracterizam o Estado brasileiro, e todas as outras normas da Constituição, elas devem ser interpretadas à luz desses princípios, não que sejam hierarquicamente inferiores. Isso não acontece em relação às leis ordinárias. Não existe hierarquia entre os artigos, as normas da Constituição. Por exemplo, o artigo 12 não prevalece sobre o artigo 1º e vice-versa, ou o artigo 2º. Não existe hierarquia entre as normas constitucionais, mas existe hierarquia entre as normas do nosso ordenamento jurídico, ok? Então, nessa hierarquia, nós temos a Constituição Federal de 1988 no topo. E embaixo da pirâmide de Kelsen, nós temos um monte de normas, leis ordinárias, leis complementares, ok? E essas normas infraconstitucionais, olha, vamos pegar aqui uma, o Código Penal. O Código Penal, ele é uma norma infraconstitucional, mas para ter validade no nosso ordenamento jurídico, ele precisa de obedecer à Constituição. Se não obedecer à norma da nossa Constituição, às normas constitucionais, ele pode ser declarado inconstitucional e perder a sua validade e eficácia dentro do nosso ordenamento jurídico, ok? Portanto, vejam que as normas infraconstitucionais, elas devem obedecer, elas são hierarquicamente inferiores à nossa Constituição Federal, ok? Elas devem, olha, o Código de Defesa do Consumidor deve obedecer às normas da Constituição? Deve obedecer. Se não obedecer, pode ter ali a sua inconstitucionalidade declarada, e isso vale para qualquer lei, ok? Mas em termos de direitos humanos, né, gente, nós temos uma novidade muito importante. Se vocês fizerem a leitura aí da Constituição no artigo 5º, parágrafo 3º, peguem a Constituição de vocês. Vamos lá no artigo 5º, parágrafo 3º. Artigo 5º, parágrafo 3º. Professor, você vai procurar aí? Vou. Vamos lá. Artigo 5º, parágrafo 3º. E isso é importante também para o conteúdo de direitos humanos, tá? O que diz o artigo 5º, parágrafo 3º?
O artigo 5º diz que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Gente, vem cá. Nós vamos estudar que a nossa Constituição, ela pode ser modificada? Ela sim pode ser modificada. E ela é modificada através do quê? Ela é modificada através das chamadas emendas constitucionais. Quando o nosso Estado brasileiro realiza um tratado com outros estados ou outras organizações internacionais, e esses tratados tiverem como assunto direitos humanos e forem aprovados no Congresso Nacional pelo procedimento estabelecido aqui, ó, no parágrafo 3º do artigo 5º, ele passa a ser também Constituição. Ele se torna uma emenda constitucional. E nós tivemos apenas um tratado internacional que se traduziu no Congresso Nacional pelo Decreto-Lei 6949 do ano de 2009. Okay? É a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Portanto, veja, se esse decreto-lei e a nossa Constituição, se esse decreto-lei é também norma constitucional, ele é hierarquicamente superior às outras normas infraconstitucionais? Sim. Por quê? Porque ele se tornou Constituição por força do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. E quando a gente fala que no topo da pirâmide está a nossa Constituição Federal e apenas, então somente apenas o Decreto-Lei 6949, estamos falando de um bloco, deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho para vocês, estamos falando de um bloco de constitucionalidade, ok? De um bloco de constitucionalidade. E nesse bloco de constitucionalidade, no qual consta a Constituição, com os seus 250 artigos, com o seu ADCT, atos das disposições constitucionais transitórias, com 97 artigos, mais o decreto-lei, significa dizer que todas as normas infraconstitucionais, elas devem obedecer tanto ao decreto quanto à Constituição, por serem aí hierarquicamente superiores, ok? Bom, pessoal, há ainda uma outra observação a ser feita com relação a esta pirâmide. Nós sabemos que um tratado internacional que versa sobre direitos humanos, que passou pelo procedimento que está descrito lá no artigo 5º do parágrafo 3º da Constituição Federal, ele passa a integrar o quê? O bloco de constitucionalidade. Passa a ser emenda constitucional, passa a ser Constituição. Mas e o Tratado Internacional de Direitos Humanos, que não conseguir passar por aquele procedimento? Ele é tratado internacional, o assunto dele é direitos humanos, mas ele não conseguiu passar por aquele procedimento, não teve o quórum de votação suficiente que aquele procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º determina. Ele vai ser o quê? Ele vai ser norma infraconstitucional? Gente, ele vai estar aqui, ó. Ele vai ser considerado norma supralegal ou norma dotada de supralegalidade. De supralegalidade, ok? E ele estará aqui, será ainda hierarquicamente superior às leis infraconstitucionais, mas também será inferior ao bloco de constitucionalidade, qual seja a Constituição de 88, mais o Decreto-Lei de 6949 de 2009, ok? Bom, pessoal, na próxima aula continuaremos o estudo da Constituição, adentraremos aí o artigo 1º, faremos o estudo do artigo 1º ao 4º, onde estudaremos os princípios fundamentais. Até o próximo encontro, aguardo por vocês. Um grande abraço.